Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado, reverenciado, digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação. Seja dado a Ele. Querido, não cesse aí, abra sua boca e o engrandeça, e o adore, dê a Ele palavras de gratidão, de ações de graças, bendiga, exalte, glorifique, dê a Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Toma o seu lugar aí, meu amado, minha amada, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Aleluia. Estou vendo alguns irmãos que talvez estão ali debaixo do cobertor nos acompanhando agora, mas Deus vai falar com você debaixo do cobertor mesmo. Alguns talvez que pelo frio espantaram um pouco, né? Mas Deus vai te pegar aí nessa cama aí, em nome de Jesus. Mas eu quero saber aqui, quem que nos visita aqui? Temos algum visitante aqui nessa noite? Temos alguém lá atrás, né? Onde mais? Temos aqui, né? Uma jovem, mais alguém? Amém? Sejam bem-vindos, que o Senhor vos abençoe. Para nós é uma alegria, uma satisfação muito grande recebê-los. Que o Senhor venha vos abençoar de uma forma toda especial. É o desejo do meu coração. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, aí. Quero repartir uma palavra aos vossos corações. Quero saudar aqueles que nos acompanham, nos seguem também pelas redes sociais. Que o Senhor te abençoe. Que a boa mão do Senhor se estenda sobre a sua casa. Que a resposta que você precisa, Ele possa responder ao seu coração nessa noite. Não sei se você entrou aqui um tanto quanto ansioso, com certo receio, medo, um pouco de angústia. Mas o Senhor tem cura para você nessa noite, em nome de Jesus. Não sei qual é o quadro, qual é o estado que você possa estar enfrentando, mas eu sei que você está no lugar certo, amém? E com certeza o Deus certo tem, com certeza, toda a certeza do mundo, uma resposta certa, tem algo para tranquilizar o teu coração, tem algo para colocar alento, para te colocar de pé, para te fortalecer, para dizer que Ele ainda não perdeu e nunca, jamais perderá o controle. Ele continua, querido, no controle de todas as coisas. Ele continua. A obra que Ele iniciou, Ele é fiel para completá-la. Ele tem com certeza algo para o seu coração nessa noite. Fique atento ao que o Senhor quer fazer e falar comigo e com você. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis, capítulo de número 4. Quero fazer uma breve introdução a algo que o Espírito Santo colocou no meu espírito. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu estou com uma expectativa muito grande naquilo que Deus pode fazer. E com certeza Ele tem um propósito e eu não vou conseguir frustrar o propósito dele nessa noite. 2 Reis, capítulo 4, uma história muito conhecida. Quero extrair daqui apenas um entendimento acerca de algo que vai com certeza te ajudar e me ajudar nesse episódio onde Eliseu aumenta o azeite da viúva. Você conhece bem. Vamos fazer a leitura até o versículo de número 7, por gentileza. Acompanhe conosco pelo projetor ou aí na sua própria Bíblia, na sua tradução. Mesmo assentado, mas com toda a reverência ao Senhor e à sua palavra, diz assim o texto. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos, para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa,
senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seus filhos: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pai, nós escolhemos estar aqui na tua presença. Nós temos certeza que foi a melhor escolha, a melhor decisão que podíamos tomar nesta oportunidade. Estamos diante do teu altar, diante da propriedade exclusiva do Senhor. Estamos diante da tua igreja, Pai, obra das tuas mãos. E queremos te pedir uma vez mais que o Senhor, ó Pai querido, de uma forma sublime, toda especial, fale conosco, não te detenhas em libertar o cativo, em curar o enfermo, em colocar, ó Pai querido, de volta no seu devido lugar o entendimento, Pai, desse teu filho, dessa tua filha, em trazer de volta, Papai querido, a esperança que talvez foi perdida, em, ó Pai, alinhar os projetos aos projetos dos céus, tirar a visão momentânea do problema e colocar na solução, olhar para algo que o Senhor já fez e está disponível para nós herdarmos e tomarmos posse, possuir a terra, e todas aquelas, ó Pai querido, promessas que foram conquistadas na cruz, são direitos adquiridos pela tua igreja. Que nós não venhamos ser roubados, que nós não venhamos, ó Pai querido, ser escravizados num tempo tão importante, tão decisivo, de um tempo tão importante da tua igreja na face da terra. Abra o nosso entendimento, ministra os nossos corações e vai fazendo, Pai, aquilo que o Senhor deseja fazer nesse lugar. Não te detenhas. Olha para essa casa, para essa família, olha para esse homem, para essa mulher, para esse coração aflito, para esse coração, ó Pai querido, que já não sabe mais a quem recorrer. E venha ao encontro, faz a obra, muda o cenário, quebra estruturas, quebra laços, despedaça julgos, Pai. Faz aquilo que te apraz, não te detenhas, não te detenhas. Mas venha com todo o teu poder, toda a tua unção e toda a tua graça, mudar todo esse ambiente. É o que eu te peço no nome poderoso e santo de Jesus. Eu não sei você, eu não sei como você consegue, assim talvez eu não consiga ter um entendimento um tanto quanto mais completo acerca desse cenário. Eu sei que era um cenário de desespero. Eu sei que era um cenário em que a mulher não só perdeu o marido, ela está prestes a perder os filhos também agora, por causa de uma dívida. Eu não quero aqui de forma nenhuma, nem vou fazê-lo, trabalhar o porquê dessa dívida, qual foi o motivo dessa dívida. Mas eu sei que há uma cobrança. Eu sei que essa cobrança, ela está aqui sendo colocada como uma cobrança, que se não houver um pagamento, há então uma punição, há então um preço a ser pago. Qual o preço? Imagine você aí de forma bem simplória, se colocando no lugar dessa mulher, que já não tinha um marido. E talvez isso já bastasse para ser um peso, um fardo, um sofrimento para ela nesse contexto. Mas agora chega alguém e bate a porta, chega alguém agora e o coloca na parede e diz: olha, tem uma dívida. E a falta de pagamento dessa dívida me obriga a levar os seus filhos para que eles possam me servir, para que eles possam ser colocados na condição de escravo. Querido, todo o propósito, você vai ver no livro de Levítico, quando havia uma dívida, realmente acontecia isso. José foi vendido como escravo. E tantas coisas que estão arroladas nas escrituras a respeito desta questão de escravidão.
Mas em Levítico mesmo, o Senhor aponta para um ano chamado Ano do Jubileu, que não importava quanto tempo ainda faltava para se cumprir, qual era o tamanho da dívida ainda. No ano do Jubileu tinha que colocar tudo que era escravo em liberdade, independente de valores. No ano do Jubileu. E tantos outros textos apontam para uma liberdade. O Velho Testamento, você vai ali em vários textos, você vai ver em Isaías 61, você vai ver em vários outros profetas apontando para um tempo de liberdade, de liberdade. E aqui o Senhor prepara através do profeta algo que traz uma liberdade, porque a pessoa, quando ela tem uma dívida, querida, ela está escravizada, escraviza. Quando você é acuado por alguma coisa que você deve, aquilo te escraviza, aquilo te perturba, muitas vezes te inquieta, tira a tua paz, tira o teu sono. Pelo menos quem gosta de pagar. Quem tem, que sabe, não gosta de dever, a pessoa vai ficar ali meio... E assim era o cenário. Mas o cenário aqui é um pouco pior, porque o cenário aqui envolvia, na realidade, a perca dos filhos. É uma intervenção aqui, é uma direção aqui. E através dessa direção que foi dada a essa mulher, ela então tem a provisão chega. E quando essa provisão chega, ela tem uma direção. Agora você paga, ou seja, você não é mais escrava, você já não tem mais um acusador, já não tem ninguém mais batendo na sua porta. Agora você foi livre desse cenário. Você está livre dessa dívida, você está livre, sabe, desta sentença. Os teus filhos não vão ser mais escravizados. Você foi liberta desse problema, você foi liberta, livre. Houve aqui uma intervenção divina. E houve condições dessa mulher quitar, pagar. Mas agora ela tem que continuar vivendo. Paga a tua dívida. E vivei. Continue vivendo do resto. Então eu queria trabalhar esse assunto, não nessa questão aqui, querido, e sem de alguma forma forçar a barra, mas te trazer um entendimento que também você e eu éramos devedores. E algo assim semelhante a essa mulher estava destinado a você e a mim, talvez pior até. O destino de realmente a nossa dívida, querida, que só Jesus poderia pagar, era morte eterna, era separação eterna de Deus. Mas a tua dívida foi paga. A minha dívida foi paga, você não deve. O credor não tem direito de cobrar você mais, dizer, olha, teu pecado. Olha, você, ó, eu estou vendo que você está em dívida. Foi efetuado um pagamento, querido, maravilhoso a favor da minha vida e a favor da sua vida. Ele pagou o preço. Assim como houve uma intervenção aqui de algo que Deus operou aqui para que se fosse paga uma dívida, Jesus pagou uma dívida no meu lugar e no seu lugar. Mas agora aqui acontece algo aqui, que a dívida do pai, que eu não quero aqui entrar em assuntos, quem era o pai, eu tenho até um certo entendimento acerca disso, não é essa a mensagem. E de que forma que essa dívida foi adquirida, talvez em outro contexto. Mas eu não estou aqui muito preocupado com que forma que o pai viveu ou deixou de viver, por que ele deixou uma dívida, e por que agora isso estava sendo algo que ia prejudicar os filhos. Tem muitas coisas que os teus pais fizeram, que os meus pais fizeram, e você vai ver talvez que tem situações que de alguma forma te prejudica, mas tem situações que é apenas o cobrador querendo te acusar, querendo te levar a ter um entendimento que você ainda deve, que algo ainda pode acontecer contra você, que ele pode ainda te acusar, que ele pode ainda te condenar, que você não é quem você acha que Deus não fez o que de fato ele fez. E esse viver aqui, amado, nós temos que entender que assim como esse homem talvez deixou uma dívida, eu começo falando sobre Abraão, que tem também ali um propósito de um chamado e vem a ser o Abraão. E o Abraão, ele tem ali no seu entendimento acerca das decisões, das atitudes que ele teve, que também deixou nos céus, deixou no mundo espiritual dívidas. Porque em dado momento do chamado, esse homem entende algo, ele começa a caminhar assim como eu e você estamos caminhando na fé cristã.
E ele se depara com um chamado maravilhoso, ele se depara com uma obra linda, igual que Deus está fazendo e vai fazer na tua vida, e a obra que ele começou, ele é fiel para completá-la. Ei, querido, com certeza você vai se alegrar com aquilo que Deus começou a fazer, e está fazendo e vai completar ali na frente. Mas esse viver do resto me indica que há uma opressão, que há uma cobrança, que há sempre alguém dizendo que você está devendo, que aquilo que você está fazendo não é suficiente. E você se cobra, você mesmo se vê muitas vezes acuado, acuada, por uma cobrança, por uma opressão, por um medo, por uma ansiedade, por uma preocupação. É nesse cenário que eu quero pregar. Agora você imagina um homem, querido, que tem um chamado maravilhoso, como o seu é, e ele sai da sua terra, então, por uma decisão de Deus, ele começa a caminhar na direção de Deus, ele está vivendo agora um novo contexto, Deus tira ele de um contexto, para levá-lo em outro contexto, assim como Deus me tirou, e te tirou do reino das trevas, e tem nos transportado para o reino da luz. É um trabalhar de Deus. E esse homem então ali nesse começo de caminhada, eu quero apenas fazer aqui uma introdução. Em Gênesis capítulo 12, versículo 10, não precisa colocar, ele enfrenta o primeiro problema. Havia fome na terra, e por haver fome na terra, ele então desce ao Egito. Quando ele desce para o Egito, chegando lá, a esposa dele, muito bonita, você conhece a história. E ele, com medo, ele disse: é minha irmã. E ali, amados, queridos, você sabe que aconteceu, não é essa a mensagem, mas você sabe que ele pagou um preço alto por aquilo, porque a esposa dele foi levada para casa do governante, e você sabe da história, não é essa a mensagem. Mas ali, amado, o inimigo conseguiu tirar esse homem de posição, fazer ele descer, fazer ele passar por uma opressão, por uma, talvez ali, sabe, e agora? Deus te chamou de verdade? Por que você está enfrentando isso? Por que você está passando por essa fome? Por que você está passando por essa crise? Por que ei, cadê o teu Deus? Você não disse que agora tudo era novo na tua vida? Algo novo tinha começado? Por que você está enfrentando fome? E ele então ali, quando ele é ali de alguma forma cobrado naquela situação, na sua própria mente, quem sabe no seu próprio entendimento, ele fala: lá no Egito, lá eu sei como fazer, eu sabia me virar por lá. E ele recua, e ele desce para o Egito. Chega no Egito, ele já conta uma mentira. Ele começa então a sofrer alguns tipos de consequências. Mas, querido, aqui eu estou falando de um cenário de pais para filhos. Eu estou me fazendo entender? A cobrança que agora envolvia os filhos da viúva. O marido não tinha mais o que fazer. Agora esse mesmo Abraão sai de cena, agora entra o Isaac. Mas agora, querido, Deus em forma nenhuma em Gênesis 26 está cobrando Abraão. Escuta isso. Não há uma cobrança. Quando o filho está enfrentando uma fome agora, ele tem também um entendimento, uma pressão. Quem sabe ele lembra da tradição da família. Olha, a minha família, quando enfrentou isso lá atrás, desceu para o Egito, e lá no Egito conseguiu. Lá no Egito de alguma forma sobreviveu, lá no Egito de alguma forma não sucumbiu, sabe? E até que Deus então colocou de volta: eu vou para o Egito. Vem uma pressão, vem quem sabe ali um sugestionamento, sugestiona a mente desse homem para ter uma decisão de descer. E nesse exato momento aparece o Senhor em cena e diz assim para ele: não desças ao Egito. Sabe o que acontece, irmão? Não é automático aquilo que teu pai fez, não é porque o teu pai era uma pessoa que tinha dificuldade financeira que você vai ter dificuldade financeira. É mentira do diabo. Não é porque na sua família tem uma tradição que as pessoas lá têm essa dificuldade. Eu não vou aqui abrir esse leque. Eu não tenho prazer em ficar falando dessas coisas. Não é isso. Mas a minha mãe era assim, meu pai era assim, eu sou assim. Mentira. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você é herdeiro de todas as promessas, de todas as conquistas. Mas chegou para Isaac ali um entendimento que ele tinha que fazer igual o pai dele fez. Então o propósito do inimigo é fazer com que haja a propagação da iniquidade, é
tornar a fazer na futura geração o que ele conseguiu fazer com a anterior, e cobrar, pressionar, fazer que você está devendo, fazer com que você não saia do lugar, não dá certo, porque de alguma forma você não atingiu o alvo, de alguma forma você não fez a tua parte. Ei, você é assim mesmo, a tua família é assim, a tradição da tua casa é assim. Vou dizer de novo aqui para você, é mentira. Mas muitos entendem assim, irmão, e o Isaac está perto agora de se posicionar e fazer igual o pai dele fez, para ter ali também uma oportunidade de o inimigo oprimi-lo, do inimigo então escravizá-lo, e o Senhor aparece e entra em cena, como vai entrar aqui nessa noite em algumas áreas da sua vida. Ele diz assim: não tome essa decisão, não desças ao Egito, habita na terra que eu disser e eu serei contigo, porque eu te abençoarei. Ele está vivendo um cenário de fome, irmão, e o pai dele enfrentou um cenário de fome. Agora esse cenário de fome é transformado, ele tem um entendimento, e a palavra de Deus chega ali: porque o teu pai me obedeceu, guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, assim ele habitou na terra, semeou na terra, no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Aquilo que era fome se transformou em um grande e poderoso poder econômico. Ele ia crescendo, 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 até que se tornou muito poderoso. Então aquele cenário de escravidão financeira, de fome, se transformou em alguém abastado, alguém próspero. Porque onde Deus entra em cena, querido, o cenário muda. A história muda, ela é reescrita. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas só que tem um detalhe, tinha uma outra faceta, tinha uma outra situação ali que aconteceu com o pai dele, que o pai dele falou: não é minha mulher, é minha irmã. E nessa área o Isaac ainda não passou. E quando ele também foi passar por essa mesma prova, porque houve ali também, diga comigo, um medo. E esse medo bateu na porta dele, esse medo bateu no coração dele, esse medo ali, porque a sua esposa também era bonita. Ele falou: olha, como que o meu pai fez? E nessa parte ele não acerta. Ele também fala: é minha irmã. Mas chega um determinado momento ali, querido, que acontece o que acontece, mas naquele mesmo capítulo, você lê na sua casa depois, o Senhor aparece a ele de novo e fala assim para ele: Isaac, não temas. E o Senhor trabalha, querido, num contexto de tirar esse medo de Isaac. Isaac foi liberto desse medo e completou a sua carreira. Muitas coisas que acontecem na minha e na tua vida, que é simplesmente o inimigo querendo fazer você entender algo que não é para você entender, viver algo que não é para você viver. Você não é menos favorecido, você não é inferior, você é a menina dos olhos de Deus. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você nasceu para ter para emprestar e não tomar emprestado. Mas o inimigo muitas vezes consegue te colocar numa situação de te cobrar algo, e você se acha inferiorizado, você se acha que isso não é para você, que as promessas não dizem respeito à tua vida, porque você tem um histórico familiar, você tem, sabe, no teu passado coisas que lá foram ditas a respeito da tua família, da tua casa, que para você nunca vai dar certo, querido. Isso é mentira. Deus tem um plano maravilhoso na tua vida. Deus tem um plano de vitória. Deus tem um plano de fazer, querido, não só como fez com Isaac, com Jacó, com tantos homens arrolados na Bíblia, querido. Deus tem um plano unicamente exclusivo para você. Eu estou no lugar certo? Salmo 119. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo de número 45, por favor. Fiz questão de anotar aqui. Salmo 119, 45, a palavra preceito. Olha o que diz aqui, irmãos. Salmo 119, versículo 45. E andarei, diga comigo, e andarei em liberdade.
pois busquei os teus preceitos. Sabe o que é isso, irmãos? Eu não quero me ater aqui, é tão tremendo o Salmo 119, ele é pequenininho, tem só 176 versículos. Eu ia ler um por um, explicar um por um, mas eu acho que não vai dar tempo. Então escolhi só o 45. Tá bom assim por hoje? Mas aqui vai falar da excelência da lei do Senhor e a felicidade. Olha que coisa tremenda. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Olha isso. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Quando o salmista está dizendo aqui, no versículo 45, e andarei em liberdade, é o viver do resto. Você pode viver em liberdade. Você pode continuar livre. Você pode continuar, amado, onde alguma opressão, alguma cobrança, alguma situação bate na tua porta, querendo dizer que você não é. Você pode agir em liberdade, se você simplesmente entender. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. O que é essa palavra preceito? É o que se recomenda praticar. Em cada contexto de você que já foi livre, liberto, querido, por Jesus, em cada contexto que você enfrentar, vem um preceito de Deus, que esse preceito é o quê? É o que se recomenda praticar naquele cenário. O Senhor vai te dizer, não desça para o Egito. O Senhor vai te dizer, lança a tua rede à direita. O Senhor vai te dizer, rodeia por detrás. Vai cair muleta, vai ser uma benção, irmão. Começou a cair as cadeias. Querido, para eu andar, viver do resto, viver livre de toda, toda cobrança, de tudo aquilo que tira a minha paz, tira o meu sono, tira a minha felicidade, querido. A obra que Jesus iniciou na tua vida, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Eu te tomo pelas mãos e te conduzo em triunfo. Isso é verdade. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, é verdade. Só que vai ter aquela cobrança, vai ver ali o cobrador, vai falar, olha, você vai ficar com medo de dar errado, você vai ficar com medo. Aí você não vai fazer aquilo porque você tem medo. Quem que é o governo que vai entrar, quem que é o governo que vai sair? Tem um governo superior, irmão. Você não está dependendo do euro, do dólar, do real. Você dá certo em qualquer moeda. Onde você chega, a bênção chega. Mas só que tem uma cobrança, tem uma pressão, tem uma angústia, tem uma depressão, tem sempre uma acusação, algo que te coloca medo, que você quer descer para o Egito, que você quer resolver do teu próprio jeito, você quer colocar a tua mão, você quer dizer, essa não é minha mulher, essa não é minha mulher, essa é minha irmã. Mas pastor, eu tive que fazer isso, porque eu já não sabia mais o que fazer. Mas você não observou os preceitos. Quando eu observo os preceitos, eu ando em liberdade. E você vai ver que Deus vai fazer uma coisa linda nesse lugar, nessa noite. Que tem muitas pessoas aqui que estão aprisionadas, estão acorrentadas por uma mentira. Mas Deus já te colocou em liberdade. Gálatas capítulo 5, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, diz assim a palavra, é uma exortação a conservar a liberdade. Porque com certeza, irmão, o propósito do inimigo é fazer você perder a liberdade, perder o que de fato pertence a você. Quando você vai para a palavra do Senhor ali, em João, deixa aí no Gálatas, você vai para o João 8,31, Jesus está falando para uma classe de pessoas religiosas que estão presas
à lei, presas a tradições familiares, presas a usos, presas a costumes, presas. E o povo não aceita que eles estão presos. Eles debatem ali, você lê na tua casa depois o João 8. Mas dentro desse contexto ali de judaísmo, esse contexto de tradição, esse contexto de leis, esse contexto ali, sabe? Que ele está falando, nós nunca fomos presos, como você está falando que nós vamos ser libertos. Eles estão ali totalmente presos, mas não crê que estão presos, e Jesus está ali para libertá-los. Mas no 31 ele fala assim, e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha que coisa tremenda, irmão, porque se você não crê, não adianta, que não é para você. Se o judeu não crê naquilo que Jesus quer entregar, os preceitos, ele vai continuar oprimido, continuar escravizado, continuar com medo. Mas quando eu creio, né, realmente nos preceitos e observo eles, eu sou liberto de qualquer contexto, seja esse contexto da viúva ou qualquer contexto existencial. O Senhor tem um preceito que me leva à liberdade, que me leva a conquistar, que me leva a restaurar a terra, que me leva a mudar o cenário. Não importa qual é o cenário, irmão, o preceito de Deus vem e o cenário se modifica. E ele está dizendo ali para aqueles judeus que estão se debatendo ali, que estão ali batalhando coisas, leis, costumes, sabe? E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Porque, querido, só é discípulo de Jesus quem permanece na palavra, é discipulado pela palavra, é a palavra que me discipula. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes, andar na minha palavra, não escutar outra palavra, não deixar entrar no teu ouvido outra palavra que você não é, que você não vai dar certo, que por causa disso, por causa daquilo, porque alguém deixou uma dívida, porque alguém fez isso ou fez aquilo, você não dá certo por causa disso, por causa daquilo. Querido, isso não é permanecer na minha palavra, porque a palavra vai dizer justamente ao contrário. Se vós permanecerdes nos meus preceitos, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, porque tem muita mentira que está batendo na tua porta e você está se deixando levar por ela. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 36 ele vai dizer, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não deve, irmão, porque o Filho já efetuou um grande livramento, ele pagou a tua conta. Se alguém está te acusando, nessa noite essa acusação vai cair por terra em nome de Jesus. Você é livre. Vou repetir, você é livre. Só que o papel do diabo aqui em Gálatas, que eu pedi para vocês abrir, não li, está dizendo para mim agora algo que eu tenho que fazer. Diga assim, essa é a minha parte. Vivei do resto. Paga a tua dívida, vivei do resto. Agora quer dizer, saiba agora não entrar em dívida de novo. Estou me fazendo entender? Porque senão ele vai fazer você entender que você está devendo, que você não pode, tudo que ele fez não é para você, é para o teu vizinho. Dá certo com o teu vizinho da direita, dá certo com o teu vizinho da... Mas comigo não dá certo, pastor. Mentira, dá certo. Você precisa conhecer a verdade. A verdade te liberta de toda essa mentira. Você é um vencedor. Você é. Ele já fez uma obra, querido, para te colocar numa posição de destaque, para você ser referencial, você ser luzeiro, você ser, sabe, sal da terra, luz do mundo. Será que eu estou na plateia certa? Só que eu tenho que entender que ele já fez isso, irmão. Ele já me libertou, ele já pagou a dívida. Assim como houve uma multiplicação do azeite aqui, a dívida da viúva foi paga, a tua dívida foi paga. Ei, você não deve. No mundo espiritual, pelo amor de Deus, o carneiro da Pernambucana continua pagando, irmão. Eu falei, o pastor falou que eu não devo nada. Explicar, porque essas coisas é... Agora, querida, a minha parte é assim, ó. Estai, pois, firmes. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo de escravidão, de servidão. Porque, querido, tudo que o inimigo quer é colocar você numa posição que você desce de novo para o Egito, você começa a contar mentira, você começa a voltar a práticas que você já foi liberta delas.
Estou me fazendo entender? E é tão sério isso, irmãos, que eu me deparei esses dias com uma oportunidade aqui. E duas pessoas no mesmo contexto, eu creio que eu posso assim me referir. Você pega ali, é lógico que, com certeza, o cenário de Agar e o cenário de José é totalmente diferente, mas os dois estavam nas condições de escravos. Só que em dado momento da história, veio uma direção para que Agar fizesse algo. E escravo, diga comigo, escravo não tem escolha. E simplesmente por uma decisão de Abraão e Saraí, ou de Abrão e Saraí, de Abraão e Sara, eles entenderam ali, em comum acordo, que o marido ia coabitar com a escrava, e chegou até a escrava e falou, ó, coabita com meu marido. Só que a escrava, em momento nenhum, ela teve uma atitude de alguém que buscava não aceitar a escravidão. Ela teve uma aceitação, eu sou escrava mesmo. Eu acostumei viver assim. Essa é a minha história, esse é meu cenário, essa é a minha realidade. Foi a realidade dos meus pais, foi a realidade dos meus antepassados, e é a minha história, eu queria ser diferente. Tem crentes assim, irmão, que se acomoda, e é escravizado por cigarro, é escravizado por sexo, é escravizado por drogas, é escravizado por dívidas, é escravizado por angústia, é escravizado por medo, é escravizado por uma série de coisas, que se você for sábio o suficiente, hoje isso vai cair por terra em nome de Jesus. E ela aceitou ser escrava, ela aceitou coabitar naturalmente, ela aceitou ali o papel de escravidão, ela simplesmente... Mas em 39 de Gênesis tem uma história parecida. Alguém também, assim como Agar, estava escrava na casa de Abraão e Sara. José agora, por uma situação também que ele foi vendido, ele estava para servir na casa de Potifar. E a palavra do Senhor diz que a esposa de Potifar colocou os olhos nele e disse, deita comigo. Foi diferente de Agar? Escrava e escravo. Só que a mentalidade de José era uma mentalidade de quem conhecia os preceitos de Deus. Então tem muita coisa que vai vir, irmão, faz isso. Desce para o Egito. Faz isso, conta uma mentirinha, faz isso. É isso que nos escraviza, é isso que nos aprisiona. Gênesis 39, por gentileza. Por isso que ele está dizendo, estáis, pois, firmes. Gênesis 39. Versículo 7 a seguir, por gentileza. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou, querido, escravo. Porém ele recusou. E disse a mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vetou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, e como, pois, faria eu este tamanho mal perante Potifar? É isso? Então tem coisas que quer te escravizar, mas não está acima do teu Senhor. Ele não tinha que ter medo de Potifar, irmão. Ele conhecia o seu Senhor. Ele conhecia os preceitos do seu Senhor. E ele falou, isso quer me escravizar, mas o meu Senhor quer me libertar. Eu tenho um espírito de liberto. Eu posso estar dentro da prisão, mas eu não me considero escravo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que isso aqui é passageiro, daqui a pouco o Senhor me tira desse cenário, mas eu não vou me curvar, eu não vou aceitar essa condição. Isso é para você, isso é para mim, irmão.
Quando eu observo os preceitos de Deus, o Senhor reverte o cenário, o Senhor faz multiplicar a tua semente, o Senhor abre a porta da prisão. Não importa se momentaneamente você paga um preço, mas eu viverei em liberdade, porque eu vou observar os teus juízos, os teus estatutos, e você vai viver em liberdade, você vai viver livre de qualquer coisa, e de qualquer cenário que queira te acusar, independente, querido, de onde você pisar a planta dos teus pés, você é livre, você é liberto, você é tão livre que você escolhe pecar ou não. Mas essa liberdade não me dá liberdade para viver uma vida de pecado, porque o pecado foi vencido por Ele na cruz. Tem pessoas que aceitam viver uma vida de pecado, não é uma vida de liberdade, é uma vida de escravidão. A pessoa está escrava, porque aquilo que te domina torna-se senhor. Ele não aceitou ser dominado, ainda que a senhora dele, assim como Agar, poderia falar: mas você é meu escravo. Mas ele simplesmente entendeu que tem um preceito maior a ser observado. E ele foi recompensado pela atitude que ele teve. Romanos, capítulo de número 8. Pastor, mas eu não consigo. Consegue. Já foi feito, irmão. Já está consumado. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode vencer esse vício, você pode vencer qualquer cenário que te escraviza. Isso está te mantendo escravo, está te mantendo aí acuado, acorrentado, com medo, com angústia, com essa opressão. Mas você vai sair daqui liberto hoje em nome de Jesus. Versículo de número 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estar dizendo: não é minha esposa, é minha irmã, eu estou com medo da fome e vou descer para o Egito. Não, querido, não é esse espírito que você recebeu quando você recebeu Jesus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Logo, somos herdeiros. E você não tem uma dívida, você tem uma herança. Consegue entender? Você não tem que pagar, você tem coisas a receber. Mude o mundo, mudando a sua mente. Se você soubesse quem você é, você é curado. Tinha uma mulher que estava aqui, encurvada há 18 anos. Jesus colocou ela em liberdade. Uma outra 12 anos com fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus, ela conheceu os preceitos de Jesus, ela conheceu os estatutos de Jesus, ela conheceu as leis de Jesus, e ela tinha uma proposta. Quero te animar, quero te entusiasmar a você ter um propósito aqui nessa noite. Ela tinha uma proposta, irmão. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar da obra de Jesus, ela ouviu falar dos feitos de Jesus, e ela falou: olha, eu só preciso tocar nele. Eu já gastei os meus haveres com os médicos, meu estado vai de mal a pior, mas com esse Jesus vai ser diferente. Ela não aceitou mais aquela, escravidão, aquela enfermidade escravizava ela. Ela não podia estar no local que ela queria estar, tinha leis, tinha estatutos, tinha coisas contrárias ali a esse sangramento contínuo.
seu dinheiro já não resolvia, tinha procurado os principais especialistas, seu estado ia de mal a pior, o seu dinheiro já não tinha mais, mas ela teve uma atitude de entender, irmão, que a obra já foi feita, ela só precisava tomar posse. Ei, querido, tudo já está consumado, já está feito, é direito nosso, é herança nossa, mas simplesmente eu tenho que me levantar e dizer, isso não me escraviza mais, até aqui esse fluxo de sangue me dominou, mas eu toco nele, e esse fluxo de sangue vai embora. Eu estou aqui na casa de Potifar, mas Potifar pode ter um entendimento acerca de mim, a esposa de Potifar pode falar, mas eu conheço um Deus que me coloca em liberdade. Deus tem isso para você, irmãos. Deus tem isso para mim. Só que eu preciso ter um propósito. Porque se você aceitar ser Agar, isso vai continuar dizendo, você é escravo mesmo, você tem que fazer isso mesmo. Você é escravizado por isso, isso te escraviza. Você é desse jeito e vai morrer desse jeito. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu sou Gabriel. Não é não, irmão. Você nasceu assim, você conheceu Jesus e você foi transformado. Mas por que eu estou vivendo tudo isso? Porque quer. Simples assim. Meu Deus, olha. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, é coisa maravilhosa que Deus está fazendo. Tem pessoas aí que já estão com o entendimento um pouco mudado já. Eu vou me levantar contra isso. E tem pessoas que vão aceitar, como Agar, continuar vivendo da mesma vidinha. E lá na frente fala, pastor, por que não dá certo? Eu não sei você, mas tem áreas da minha vida que eu luto com elas, irmão. Mas eu sei que já está feito. E simplesmente você e eu precisamos, sabe, ter um propósito. Não nos curvar, não descer para o Egito, não usar atalhos, não querer fazer de qualquer jeito. Querido, presta atenção nos preceitos, o que Deus tem falado comigo, o que Deus tem falado com você. Quando eu levo a sério o que Ele está falando comigo, irmão, eu habito a terra, eu semeio na terra. O que é habitar a terra e semear na terra? Tem uma terra de fome. Talvez a tua terra de fome é financeira, talvez a tua terra de fome é depressão, talvez a tua terra de fome é uma enfermidade. Talvez a tua terra de fome é uma quebra de relacionamento, uma quebra de... Não importa qual é, mas o que é habitar a terra? O Isaac está passando por uma fome numa terra, Deus não fala para ele, foge daí que eu vou te levar para uma terra boa. Foge daí que eu vou te levar então, aí está ruim, Isaac, eu vou te colocar num lugar melhor lá. Não, querido, Deus muda o ambiente, muda o cenário. Não é fugir do problema que resolve, é habitar a terra. Habitar a terra é o seguinte, aqui está me vencendo, eu vou me fortalecer aqui, é aqui que eu vou semear. Ele habitou a terra, semeou naquela mesma terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Eu tenho que ter um projeto. Senhor, ainda esse ano, eu já fiz isso uma vez, eu contei para vocês várias vezes aqui, que eu tinha um projeto, uma questão financeira, que eu não devia para ninguém, eu devia para bancos. Acho que tem pessoas aqui cansadas de ouvir isso. Se eu vendesse tudo que eu tinha, eu não pagava. Mas eu entrei num propósito com Deus. E o Senhor me deu estratégias. E naquele ano, querido, além de ter quitado tudo, sobrou um dinheiro, que vocês sabem da história, quem já está aqui há mais tempo, eu comprei um carro zero para minha esposa, paguei à vista. Porque quando você projeta alguma coisa, Jó 22, 28, vamos ver se tem algumas versões aí que me ajudam. Põe na revista e atualizada, Jó 22, 28. Estou partindo para o encerramento. Jó 22, 28. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca em outra.
Eu falei revista atualizada ou eu falei errado? É que talvez eu estou falando hebraico e não... Pronto. Eu vou perdoar dessa vez, da outra vez eu também. Só para não perder a piada. Querido, se você não projeta nada, nada vai mudar. Você vai continuar escravizado, preso, aceitando do jeito que está. Mas se você projetar, mudar essa situação, a mulher do fluxo de sangue disse, ó, eu vou tocar nele. Se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Ela projetou isso. E ela saiu no meio da multidão. Ela não se importou com os empurrões, não se importou com talvez alguma cotovelada, não. Ela tinha um projeto. Diga assim, tudo que você precisa para mudar um cenário. O cenário de esterilidade de Abrão e Sara foi mudado em 1 ano. Deus falou, ainda esse ano você vai abraçar um filho. A mulher sunamita, Deus, projeto de 1 ano, ainda esse ano você vai abraçar um filho. Querido, todo plantio e colheita tem um prazo de 1 ano. Você não colhe imediatamente. Só que o que acontece? Se eu não tiver um projeto, eu habito a terra, eu semeio na terra e no mesmo ano eu colho. Isso é um projeto. Estou me fazendo entender? O que você precisa vencer esse ano? Se projetas alguma coisa, porque se você não projeta nada, vai continuar tudo igual, irmão. Mas eu projeto ser liberto disso, ser livre disso. Vou chegar em casa, vou jogar isso fora, porque isso não me pertence. Deus não se agrada disso. Então eu começo projetando. Eu vou chegar e vou fazer. Eu vou tocar nele. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, a luz brilhará em teu caminho. Sabe o que é isso, irmão? Há um projeto, e quando você projeta, você parte em direção a esse projeto, e você tem que ser firme. Se projetas alguma coisa, coloca na outra tradução agora, revista e corrigida. Determinando tu algum negócio, diga assim comigo, ser-te-á firme. Porque vai vir algo ali para te cobrar, para falar, rapaz, você está acreditando mesmo que isso vai dar certo? Você, rapaz, para com isso. Você sabe que não funciona com você, você sabe que você já apanhou tantas vezes aqui, você vai continuar apanhando. Você sabe que você não consegue vencer isso. Então se você projeta alguma coisa, diga comigo, eu tenho que projetar e ter firmeza no meu projeto. É por isso que eu tenho que permanecer firme na liberdade com a qual Cristo me libertou. É um projeto. Eu me projeto permanecer firme na liberdade e não voltar a ser escravo. É um projeto. Determinando tu algum negócio, se projetas alguma coisa, seja firme, e a luz brilhará em teu caminho. Sabe o que é luz, irmão? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E quando eu tenho um projeto, eu sou firme no projeto, o Senhor chega e fala para mim, faz assim. Faz assim. E você faz, você vê o resultado. Pastor, mas eu sou ruim nisso, porque quer. Eu não consigo aquilo. Você consegue, irmão. Porque tudo está consumado. Tudo já está feito. Se coloca de pé. Nunca me esqueço da história de um homem que chegou no meu escritório, uma certa feita. 90% aqui talvez saiba. 90 não, hoje não dá 90 mais. Uns 75. Depois eu vou pedir para levantar a mão, vocês vão ver que eu estou certo. Ele chegou no meu escritório com muita angústia, muita situação mal resolvida dentro da casa dele, e, enfim, muita coisa. Muita carga, muita angústia, muito peso, muita dívida, muita cobrança. E ali, conversando um pouco com ele, até brinquei com ele que eu tinha um amigo meu que podia ajudar ele.
Você veio aqui, mas esse cara foi assim, para vocês verem como que é. Aguenta um pouquinho de pé, eu estou de pé até agora. Tem que pegar esses ganchos, porque senão o povo fica muito sério. Esse cara estava num Pesque Pague, certa feita aí, encontrou uns amigos lá e começou a contar a vida dele. Ó, estou passando por isso, passando por aquilo e tal. E uma pessoa que não é daqui, pessoa que Deus quando quer fazer. Aí falou para ele assim: por que você não conversa com o pastor Veronese? Meu Deus. Passou uns dias, esse cara estava em outro lugar, nada a ver com Pesque Pague. No outro lugar, outro ambiente. Ele começou a contar ali: ó, já gastei tudo com os médicos, meu estado vai melhor. Sabe a história da mulher do fluxo de sangue? Ó, pessoas que vai contar os seus problemas, os seus dilemas, suas dificuldades. Aí a pessoa virou para ele e falou: por que você não conversa com o pastor Veronese? A segunda pessoa, ele me ligou todo cheio de cerimônia ali. Ó, aconteceu isso, tal, e não sei o que. Eu queria ver se tem um horário, se o senhor pode um dia me atender. Eu falei: vem aqui agora. Ele falou: agora? Eu falei: você não quer falar comigo, rapaz? Então vem. Aí ele chegou lá, eu falei: não, rapaz, eu sei, as pessoas falaram para você vir procurar eu, mas não é eu que tenho a solução para você não, é um amigo meu que pode te ajudar. Ele é judeu. Aí eu apresentei meu amigo para ele. Aí ele recebeu ali, aceitou Jesus, começou a chorar e, sabe, perguntou os dias do culto se ele podia vir para a igreja. Eu falei: claro, rapaz, eu te espero lá, tal. Aí ele estava saindo do escritório ali, eu falei: deixa eu falar um negócio para você. Você bebe e fuma. Pô, parecia que eu tinha estragado tudo, né? Mas vai ficar pior. Ele falou: é, pastor, é verdade. Eu falei: não é para parar. Porque você bebe e fuma, querido, porque isso faz você sentir prazer nisso. Você tem prazer nisso aí. Isso aí, né? Você está com tanta coisa na cabeça, tanta angústia, tanta coisa, você bebe e fuma para dar uma, né? Então continua bebendo e fumando. Você gosta de beber? Gosta de fumar? Continua bebendo e fumando. Agora, se você quiser que eu faça uma oração para que esse desejo que está aí não te domine mais, e você vença esse desejo que faz você beber e fumar, eu posso fazer uma oração, mas por suas próprias forças você não vai conseguir. Você quer que eu ore por você? Ele falou: pastor, eu quero. Aí eu orei, mas não foi aquela oração: Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não estou falando que isso seja errado. Eu orei e falei: Senhor, tira o desejo desse homem do cigarro e da bebida, completa a tua obra na vida dele. Mais ou menos assim. E ele foi embora. Ele foi trabalhar. Ele contando depois. Ele foi trabalhar, ele chegou lá, ele olhava para o cigarro olhava para ele. Ele olhava para o cigarro olhava para ele. E daí a pouco ele falou assim: o que eu estou fazendo com esse maço de cigarro? Ele jogou aquilo fora e nunca mais fumou, irmãos. A obra de Jesus é assim. Eu estava comprando, na época, para minha filha Vanessa, que está aqui, para vocês verem quantos dias faz isso. Faz poucos dias. Uns aninhos aí. Eu comprando uma motinha para ela lá, uma mobilete aqui, quando tinha ainda a Tawat ali. Faz tempo. Aí uma loirinha começou a me olhar, eu já estava ficando meio esquisito ali. Falei: meu Deus, o que será? E ela me olhava e me olhava. Eu fiquei meio incomodado com aquilo. Daí a pouco ela não aguentou e chegou. E falou: o senhor é o pastor Veronese, né? Ele falou: sim, sou a filha do fulano. Meu pai, depois daquele dia, ele nunca mais fumou. E a vida do meu pai está sendo transformada. Meu pai é um outro homem. Querido, a obra de Jesus é linda. E é para você. E é para mim. Eu tenho que simplesmente entender, irmão, que já está tudo feito. Eu tenho apenas que me apropriar, tomar posse, possuir a terra. Sabe? Tem gigante, derruba ele. Mas a terra pertence a você, você é herdeiro.
Tem um cenário adverso? Tem, mas Deus te coloca justamente num cenário adverso, porque Ele sabe que você tem os preceitos. Você vai colocar em prática os ensinamentos, você vai transformar o ambiente, o nome dele vai ser glorificado. Abundou o pecado? Superabundou a graça. Terra de fome, terra de multiplicação de semente. Tinha uma doença, a cura. Havia trevas, haja luz. Lázaro vem para fora. Isso é a verdade. Vamos orar. Salmo 119, 45. E andarei em liberdade. Rapaz, dá até um título da mensagem aí, ó. Nem tinha. E andarei em liberdade. E andarei em liberdade. Você é livre para escolher, querido, buscar os preceitos de Deus e observá-los. Tudo vai bem. Eu queria, se você, eu não sei, talvez alguns, eu já vou orar. Pastor, eu preciso dessa oração que o senhor fez naquele dia lá, porque eu estou lutando contra isso, contra aquilo, mas eu quero vencer. Se você não quer, irmão, não é mágica. É simplesmente uma atitude de fé. Eu projeto isso. Quando o senhor estava falando, eu tenho um plano realmente de, sabe, ser liberto disso. Isso não me escraviza, mas esse medo, essa depressão, essa angústia, esse pensamento que vai dar errado, que eu vou sofrer um acidente, que eu nunca vou dar certo, isso me incomoda, isso me inquieta. Querido, não tenha vergonha de sair do seu lugar se você é essa pessoa ou uma dessas. E vem aqui à frente rapidamente que eu quero orar. Deus tem liberdade para você. Você é o que Deus disse que você é. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Eu criei. E essa situação foi totalmente transformada. Eu me levantei. Eu não aceitei mais. Eu me posicionei. E hoje eu estou aqui para contar. Eu venci. Isso ficou para trás. Eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma condenação há. Mas o inimigo quer dizer que há. Ele quer condenar, ele quer escravizar, ele quer oprimir, ele quer declarar que você não pode, você não consegue, já cheira mal, é de 4 dias. Mas o Senhor basta uma palavra e Ele muda tudo. Ele muda tudo. Coloca a mão no seu coração. Pai, eu não quero apenas ter uma pregação informativa, mas eu creio que na informação existe a demonstração. Que o espírito da letra, Pai, não apenas a letra, mas o espírito da palavra que foi ministrada, toque agora. E traga, Senhor Deus, ao Pai querido, de volta, Pai, aquilo que foi roubado. Toda opressão, toda depressão, toda angústia, toda fadiga, toda, papai querido, ingerência das trevas, seja quebrada agora, destruída, desfeita, paralisada. Eu me levanto contra todo esse mal que tem aprisionado esse homem, aprisionado essa mulher, e para a liberdade foi que o Senhor os chamou. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo.
vai e não peques mais. Pai, no nome de Jesus, eu quero, papai querido, concordar com a liberdade, com o livramento. Assim como na casa da viúva o Senhor interviu, assim como naquele cenário de Isaac o Senhor interviu, assim como na mulher do fluxo de sangue o Senhor interviu. O Senhor não faz acepção de pessoas, Pai. E eu quero aqui colocar em liberdade essas tuas filhas, esses teus filhos, e declarar: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja liberto, seja liberta, seja liberto desse mal, seja liberto desse vício, seja liberta dessa enfermidade, seja liberta dessa opressão, seja liberta dessa depressão, dessa angústia, seja liberta, seja liberto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode levantar sua mão aqui como quem está tomando posse de alguma coisa e dizer assim: eu tomo posse da minha liberdade, eu tomo posse de todas as promessas que dizem respeito à minha vida. Eu faço isso nessa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Se puder vir algumas pessoas aqui, abraçar eles aqui, se Deus colocar alguma coisa no seu coração, fale com eles, mulher com mulher, homem com homem de preferência, no nome de Jesus. Aleluia. Essa é a obra do Evangelho, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está trabalhando aqui ainda. O Senhor está trabalhando. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Seja livre desse mal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus. Você é livre. E você vai viver em liberdade. Pai, no nome de Jesus, que esse espírito, Pai querido, de adoção, de reconhecermos que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que agora somos filhos, antes não éramos, antes estávamos vendidos como escravos, mas o Senhor nos adotou como filhos, e como filhos somos herdeiros de todas as tuas promessas. Então, papai querido, que isso seja verdade na minha vida e na vida dos meus irmãos, que juntos possamos ter uma semana abençoada, com um entendimento mudado acerca de quem somos diante de Ti. Abençoa, Pai, guarda, livra e continua conduzindo a Tua igreja em triunfo. Abençoe a Tua noiva, restaura, fortalece, dá uma semana de paz, de vitória, de conquistas. É o que eu te peço no nome poderoso de Jesus. Abençoe, Pai, toda a Tua igreja, aqueles que estão nas suas casas, que sejam também alcançados por essa mesma libertação, essa mesma unção. Toque famílias opressas, oprimidas, que haja, papai querido, também uma intervenção sobrenatural dentro desses lares, onde essa palavra chegar, que chegue a tua cura, onde essa palavra chegar, que chegue a unção de libertação, de restauração, em cada uma das casas, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Vão em paz, e que o Senhor continue vos abençoando. Amém.